É comum encontrar nas igrejas evangélicas a figura do pastor, mas você sabe o que realmente é um pastor no sentido bíblico e qual é a função do pastor? Como alguém pode se tornar pastor? Será que as igrejas estão fazendo certo? Bom, nesse vídeo eu quero trazer algumas respostas para essas perguntas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Olá, eu sou Otávio, sou professor de História e Teologia e também lidero uma comunidade de cristãos no sertão paraibano. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a figura do pastor, que infelizmente em muitas igrejas perdeu seu significado bíblico e se tornou símbolo de poder e prestígio. Eu espero que esse vídeo ajude você, que talvez foi colocado para pastorear a noiva de Cristo, a fazer conforme o noivo pediu, pois o noivo vai pedir contas da forma como você está lidando com a sua noiva. Ao longo da história, a igreja sofreu diversas influências negativas e muitas alterações aconteceram por diversos motivos. E entre essas alterações está a figura da liderança das igrejas, ou a forma como as igrejas devem ser lideradas. E aí nós incluímos então a figura hoje conhecida como o pastor. Nos ensinos bíblicos, não existe a posição suprema dos líderes, como muitas denominações acabam adotando. Inclusive, muitos desses pastores são considerados como os intocáveis. Aliás, quem nunca ouviu a famosa frase "não toque no ungido do Senhor"? Pois é, muitos deles se apropriam de passagens bíblicas para sua autopreservação. Isso é triste. Mas, como sempre, esse também é um texto utilizado fora do seu contexto. É importante destacar que expressões como presbítero, bispo ou ancião, que são encontradas em várias partes do Novo Testamento, se trata da função da liderança da igreja, ou seja, bispo, presbítero, ancião ou pastor não são cargos hierárquicos, posições, e sim nomes diferentes para a mesma função. Ou seja, o bispo, presbítero, ancião, pastor, no sentido bíblico, eles exercem a mesma função, a função de liderar a igreja. Não existe diferença entre bispo, presbítero, são apenas nomenclaturas para a mesma função. E muitas igrejas acabam se parecendo muito mais com empresas do que com uma igreja, onde você tem ali nas empresas o funcionário, o gerente, o diretor, o presidente, e nas igrejas acaba sendo parecido com isso. Você tem o membro, depois você tem o diácono, você tem o pastor, depois você tem o presidente, você tem o vice-presidente e assim por diante. Como se posições hierárquicas de influência ou de poder fizessem parte da igreja do Senhor. Eu sei que existem diversos ministérios dentro da igreja, existem diversas funções dentro da igreja, mas a igreja não trabalha com hierarquização de poder. Infelizmente, como nós olhamos para as Escrituras e vemos isso acontecendo nas igrejas, encontramos que não existe respaldo bíblico para esta hierarquização dentro da igreja. Isso é fruto do egoísmo e do pecado que existe no coração dos homens que desejam ocupar posições maiores que os seus próprios semelhantes. É um desejo de poder. E eu quero deixar bem claro que ser um líder da igreja não é posição. Vou repetir isso. Ser líder da igreja ou ser pastor, bispo, não é uma posição hierárquica, e sim uma função. É um nome distintivo para uma função, para um serviço. É um grande erro pensar que o título de bispo, seja pastor, qualquer outro nome que você dê para o líder da igreja, entender que esse título seja um cargo distintivo que agrega poder a quem o possui. Pelo contrário, a função do líder da igreja é servir e não ser servido. Todos os ministérios, os dons que existem na igreja, que foram dados pelo Espírito Santo,
foram dados para edificação da igreja, foram dados para um servir ao outro. Na igreja não existe maior ou menor. Somos todos irmãos em Cristo. Cristo é o nosso supremo pastor, o nosso supremo líder. Todos nós exercemos um serviço para o nosso rei, que é Jesus. Eu não encontro base bíblica para as igrejas, por exemplo, que colocam seus líderes sentados em lugares elevados perante a igreja. Os líderes ficam lá numa posição de privilégio. Os outros são só membros. Essa distinção não existe nas Escrituras. Você não tem base bíblica para essa atitude. Parecem como se eles fossem reis sentados em seus tronos. O pastor deve estar com as ovelhas, ele deve ser um com elas, ele deve andar com elas, ele deve sentar com elas, deve conversar com elas, saber o que se passa com elas, cuidar sem esperar nada em troca, cuidar sem esperar que venha te dar tapinhas nas costas, cuidar sem esperar que vá lá na frente falar bem de você. Essa é a função do verdadeiro pastor, essa é a função dos verdadeiros cristãos que Deus coloca para liderar a sua igreja. Mas em muitos casos, os pastores agem como se fossem semideuses. Me desculpe se isso te ofende, mas é a verdade. Eu vejo isso acontecendo. Em Atos capítulo 20, nós temos uma declaração de Paulo sobre a função dos líderes. E eu quero usar esse texto para guiar um pouco aqui os nossos pensamentos. Atos 20 e 28 diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Aqui Paulo está usando a palavra bispos, mas como eu já expliquei, tanto presbítero, ancião ou pastores são nomes diferentes para a mesma função. Aqui ele usou bispo porque a palavra bispo significa um supervisor, aquele que está olhando de uma forma geral, como se ele estivesse olhando e tendo uma visão do que está acontecendo. Então ele está olhando para cuidar, ele está vendo o que está acontecendo para poder tomar providências e proteger o rebanho. Esses homens foram colocados, conforme nós vemos no texto, pelo Espírito Santo para pastorearem a igreja de Deus. E eu quero destacar nesse verso 4 pontos para nós pensarmos. O primeiro ponto é o seguinte: quem convoca esses líderes é o Espírito Santo. Está muito claro no texto. É o Espírito quem convoca esses homens para liderar a igreja. O maior erro das igrejas é a prática que eu tenho visto, a prática da sucessão pastoral. Um pastor concede a outro pastor a função de pastor. E aí alguém pode dizer: Otávio, mas Paulo falou para Tito instituir presbíteros na igreja de Creta. Sim, basta você ver o contexto e você vai observar quais eram as características que um presbítero deveria ter para poder exercer essa função de presbítero. E aí você vai entender que não era simplesmente Tito desejar escolher alguém ali dentro da igreja por preferência pessoal ou por algo que ele considerasse ser mais adequado para liderar a igreja. Não era por preferência dele, porque ele tinha uma afinidade com um, ou uma afinidade com outro, ou porque ele devia um favor para um. Então, já que ele tem autoridade para instituir um presbítero, olha, vou colocar você como presbítero. Não era isso, não. Você vê que Paulo vai dar a ele uma lista de características que ele deveria encontrar em homens dentro da igreja em Creta e então instituir estes homens como líderes da igreja. E a igreja ia reconhecer que realmente aqueles homens tinham um espírito dedicado ao Senhor e estavam aptos para exercer aquela função. Você vai perceber que não era simplesmente Tito escolhendo pela vontade própria. Deveria ser homens cheios do Espírito Santo, reconhecidos na comunidade por sua vida de santidade. E é muito diferente do que nós vemos hoje em dia.
com igrejas elegendo pastores por indicações estratégicas ou porque terminou um curso de teologia. Em algumas denominações existem até as eleições para pastores. E aí não é preciso dizer o quanto esse sistema favorece atitudes indevidas dos que desejam ser eleitos para essa ou para aquela igreja. Há jogos de poder, interesses pela igreja com maior arrecadação de dízimos, o que é um absurdo. Igrejas que se juntam para escolher esse ou aquele pastor, entre muitas outras coisas que são indecentes e que não deveriam ocorrer na igreja. Em Atos 6, 1 a 3, nós temos algo que deveria ser aplicado aos pastores com muito maior rigor. Sabe qual foi a exigência dos apóstolos para quem iria servir às mesas? É isso mesmo. Não era para ser pastor, não. Não era para liderar a igreja. Para servir às mesas, deviam ser homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria. Agora pense, quanto mais para liderar a igreja de Cristo, acha que só porque é filho de um pastor pode ser pastor? Ou porque tem uma faculdade de teologia já está habilitado para ser pastor? Se você quiser ter uma lista completa das qualificações necessárias para alguém exercer alguma função na igreja de Cristo, basta você ver Tito, capítulo 1, do 5 a 9, e também 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Os líderes são, antes de tudo, servos exemplares na palavra e na fé. São homens do que não se tem o que acusar. São homens considerados na igreja, são homens que a igreja reconhece, que lutam pelas verdades bíblicas. Ou seja, a igreja reconhece aqueles que o Espírito Santo chamou para ser pastor. Infelizmente, o que nós temos hoje em muitas denominações são jogos políticos, interesses por dinheiro. Infelizmente, isso é verdade. Não estou generalizando dizendo que isso acontece em todas as igrejas, e nem que todos os pastores estão envolvidos com isso. Mas a gente tem experiência, eu já tenho visto exemplos suficientes para poder dizer o que estou dizendo aqui para você. Segundo ponto que eu quero destacar ali naquele verso de Atos, que nós lemos inicialmente. Nós vemos que são colocados, esses líderes, são colocados na igreja para supervisionar, ou seja, para pastorear. A função deles é cuidar da igreja. É triste ver homens que são chamados de pastores ostentando luxo, não é? E se colocando como superiores aos membros, como se eles fossem alguém muito especial. Esses que agem assim não foram colocados pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que deve escolher aqueles que vão liderar a igreja. Lamentável nós vermos pessoas e líderes e organizações usurpando a função do Espírito Santo e escolhendo por sua própria vontade quem vai lhe suceder na posição pastoral, ou até mesmo escolhendo quem vai ser o próximo pastor e assim por diante. A função do pastor é servir a igreja e não ser servido por ela. É claro e muito simples de entender que aqueles que lideram, preste atenção nisso, aqueles que lideram bem, que são realmente fiéis ao Senhor, devem ser considerados dignos de honra. Paulo ensina isso em Timóteo. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 5 e 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Prestou atenção aqui? Mas como eu disse, é muito fácil você entender que a igreja que é cuidada, que é protegida, que não é explorada, obviamente que ela vai amar esse líder, que ela vai amar esse pastor, que ela vai respeitar esse pastor, que vai honrar esse homem, porque vê nesse homem ou nesses homens que estão ali liderando a igreja, vê neles a ação do Espírito Santo. E sim, é ensino bíblico que as igrejas considerem em alta honra aqueles que lideram com sabedoria
e amor. Porém, quem é guiado pelo Espírito Santo jamais usará desta honra como uma escada para o prestígio próprio. Terceiro ponto. A igreja é de Cristo e não do pastor ou dos pastores ou da denominação, ou dos presidentes da denominação. A igreja é de Cristo. Paulo é enfático em dizer, olha o que ele diz, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja não é sua, pastor. A igreja é de Cristo. A igreja pertence ao Senhor. As pessoas não são seus súditos e você não é o rei delas. Infelizmente, as denominações adotaram um sistema de organização onde os membros acabam se parecendo com clientes usados apenas para manter um sistema funcionando, a fim de financiar a vida luxuosa dos superiores. Ou será que isso que eu estou falando aqui é coisa absurda? Você nunca viu isso acontecer? Porque eu já vi, eu vejo acontecer. E como eu falei no início, se você está colocado como pastor, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você está fazendo com a noiva, porque o noivo vai pedir contas da forma como você está lidando com a sua noiva. A noiva é de Cristo. Cuidado, porque a igreja é a noiva do Rei dos Reis. Não pense que se você fizer o que você quiser com a noiva, você irá se livrar dos chicotes do rei. Vai não. Cuidado com isso. E chegamos ao quarto ponto. O quarto ponto que eu quero destacar é que são necessários os líderes, né? Os líderes são necessários para proteger a igreja contra falsos ensinos e expulsar os lobos. Paulo diz que os líderes devem pastorear o rebanho. Essa proteção ela é necessária porque lobos iriam surgir e os pastores deveriam estar atentos para proteger as ovelhas. O maior problema da igreja é quando o próprio pastor é um lobo. Cuidado com isso também. Aliás, algo que está se tornando aí muito comum, né? Lamentavelmente. Bom, isso parece pesado, né? Mas é verdade, gente. É verdade. A igreja do Senhor, de um sentido geral, está se tornando algo deteriorado. Precisamos urgentemente orar para que o Senhor Jesus venha, para que o Senhor Jesus retorne e estabeleça seu reino. Bom, continuando, né? É muito simples nós entendermos qual é a função dos líderes. É muito fácil entender qual é a função de um pastor. E se você está num lugar onde você não vê essas características naquele que está liderando a comunidade, aquele que diz ser pastor não tem essas características, saia de lá porque ele não se qualifica para ser um pastor. Como eu já falei, você vai encontrar esta lista de características tanto em Tito quanto em 1 Timóteo. Mas quando olhamos qual é a função dos líderes, dá para você perceber também se esse pastor que está liderando a igreja, ou se você que assume essa função de pastor, se você está fazendo qual a função que você deve exercer, se você está realmente sendo um pastor. Porque veja o que Efésios 4:11 diz. Paulo ensina que Cristo constituiu alguns, ele deu dons para a igreja, instituiu alguns líderes para aperfeiçoar a igreja. Veja Efésios 4:11. Eu vou ler aqui com você. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha aqui qual é o objetivo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina,
pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Os líderes são colocados, ou os dons, de uma forma geral, são distribuídos dentro da igreja, e aqui encaixa, independente se você é pastor, se você é um diácono, se você faz parte dos louvores, se você toca, se você abre o local de reuniões, ou se você limpa o lugar de reuniões. Os dons foram distribuídos com um propósito: edificar a igreja no caminho correto. Os líderes, então, são colocados para proteger contra falsos ensinos, a fim de que a igreja cresça no conhecimento de Cristo. Essa é a função dos pastores. Mas é triste ver que muitos que estão nessa posição são, na verdade, lobos, interessados apenas em manter sua posição e usar a igreja como um projetinho de poder. Isso é triste, mas é o que está acontecendo. É evidente que a função do líder é ajudar a igreja a crescer no conhecimento. Logo, é necessário que o líder conheça o que vai ensinar. É claro, o líder precisa estudar, o líder deve investir em cursos, ele deve se preparar, mas jamais alguém pode ser colocado na função de pastor simplesmente porque cursou teologia, ou pior ainda, porque o pai ou alguém da família já é pastor, então autoriza que o filho ou alguém próximo seja pastor. Não existe sucessão pastoral. Quem escolhe os pastores da igreja, quem distribui os dons dentro da igreja é o Espírito Santo. E a igreja reconhece esses homens através da vida deles. A igreja vai perceber que esses homens possuem essa habilidade através da vida que eles apresentam. E eu gosto sempre de dizer que o ministério na igreja, o ministério é por vocação e não por formação, e menos ainda por sucessão. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não existe reinado de pastor, não existe dinastia de famílias de pastores. Na igreja, quem reina é Cristo. A dinastia é de Cristo e unicamente Cristo. Olha, às vezes eu falo sobre esse assunto, eu fico um pouco indignado e às vezes eu falo de uma forma um pouco áspera, mas é necessário falar estas coisas. E eu espero que o que eu falei aqui, poderíamos falar muito mais ainda sobre a questão dos líderes e como a igreja deve ser liderada, mas a aula já está ficando grande. Porém, eu espero que o que já foi falado sirva para despertar em você que existem esses desvios e que são muitos. Mas eu espero que você que está na posição de pastor tenha um sentimento correto em relação ao que é a igreja e em relação a qual missão o Senhor lhe concedeu. Não se coloque como superior dos demais. Desça do trono e sente-se com seus irmãos. Nós somos todos iguais na igreja. Nós temos funções diferentes, responsabilidades diferentes. Obviamente que aqueles que desempenham responsabilidades maiores devem ser considerados e honrados pelos demais, mas isso não é motivo, não pode ser razão para que um líder, um pastor, se coloque como superior aos demais, porque diante de Cristo somos todos iguais e trabalhamos com um único propósito. Desde o irmão que canta, que louva o Senhor, desde aquele que limpa o local de reuniões, com aquele que traz a ministração, todos nós estamos com uma única função: ajudar no crescimento do povo de Deus. Não existe posições superiores na igreja de Cristo. Quem deve ser exaltado na igreja é Cristo. Então, meu querido, cumpra a sua função com temor diante de Deus e a recompensa virá na eternidade. Eu encerro esse vídeo clamando que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que Cristo retorne em breve para reinar eternamente. Será um dia maravilhoso, não será? E lá nós estaremos sim, no reino de Cristo. Ele é o nosso rei. Aqui todos nós somos apenas seus servos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.